A paz do Senhor a todos os nossos irmãos e irmãs. Estamos iniciando a transmissão de mais uma edição da Escola Bíblica no Ar. Quem tem o prazer de cumprimentar a todos vocês é o presbítero Misael Martins, coordenador do Departamento de Ensino Bíblico de nossa igreja. Nós estamos em sequência aos nossos estudos das lições bíblicas CPAD, segundo trimestre 2023, Relacionamentos em Família, superando desafios e problemas com exemplos da Palavra de Deus. E hoje, especialmente, estaremos estudando a lição de número 5 do nosso trimestre, em que estaremos conversando sobre motim em família, né? A família de Abraão, seus dois irmãos, Arão e Miriam, né? Tenho certeza que teremos aí mais uma aula bastante produtiva, de bastante aprendizado para a glória de Deus. Peço a você que já está participando dessa transmissão, que deixe o seu like. Caso não seja inscrito, se inscreva em nosso canal e também compartilhe com outras pessoas o link desta live, dessa transmissão, para que mais vidas, mais famílias possam ser alcançadas também através dos conteúdos e das mensagens que temos aqui no nosso canal. Vamos iniciar orando, agradecendo a Deus por essa oportunidade, pedindo ao Senhor que possa abençoar mais uma aula para a glória do nome dele. Pai bendito, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui reunidos mais uma vez, através desta transmissão, ó Deus, em que estaremos estudando a Tua Palavra. Queremos agradecer pela vida de cada irmão, cada irmã que está ouvindo, acompanhando, ó Deus amado, esta aula. Ó Deus, e que todos nós possamos ter o nosso coração e mente abertos para aprender mais com o Senhor, através da Tua Palavra, lições para a nossa família, para os nossos relacionamentos, para que possamos crescer sempre, ó Deus amado, e nada melhor do que aprender com exemplos da Tua Palavra, que o Senhor deixou registrado justamente para o nosso ensino, para que nós pudéssemos extrair lições, ó Deus amado, e que não venhamos, cair nos mesmos erros, ó Deus, que os nossos antepassados. Queremos pedir que o Teu Espírito possa nos direcionar, nos iluminar e que o Teu nome seja, uma vez mais, glorificado através da nossa vida, em nome de Jesus. Como eu já iniciei dizendo, hoje nós estaremos conversando sobre uma família, de 3 irmãos, o nosso foco é justamente trabalhar o relacionamento entre esses 3 irmãos, especialmente, no sentido de perceber um conflito que começou a se desenrolar por conta de sentimentos de inveja, o que vai gerar um motim ali entre os irmãos, e daí a gente vai entender um pouco melhor essa história, Mas eu gostaria de fazer algumas considerações iniciais para que a gente possa começar a ministração da nossa aula. A primeira delas é que eu adiantei na semana passada que nós não estamos numa live ao vivo hoje, Nós estamos gravando esta aula com antecedência por conta da nossa reunião de convenção, mas nós estamos, ministrando essa aula aqui para que você, nosso aluno nascido que tem acompanhado as nossas aulas, possa manter a continuidade dos estudos que nós estamos oferecendo aqui no nosso canal. A gente tem construído conhecimento no sentido de entender as relações e os conflitos familiares dos personagens bíblicos, e a lição de hoje é muito importante para que a gente possa fazer construir esse conhecimento, fazer as nossas análises, extrair as lições necessárias, tá bom? Até a semana passada, nós conversamos, a partir de uma linha sequencial, de uma cronologia. A gente começou falando sobre Abraão na primeira lição,
depois Isaac, Jacó, né? Ampliamos o escopo da lição para falar sobre a família de Jacó como um todo, todos os filhos, né? Para além daquilo que a lição gostaria de trazer, que era a questão de José e do ciúme envolvendo seus irmãos. Semana passada a gente conversou um pouco focando sobre Raquel, né? E daí falamos um pouco mais sobre toda a problemática que envolveu ali a situação familiar de Jacó na casa de Labão e tudo mais. Hoje nós vamos dar um salto temporal para poder falar sobre, né, Moisés, sobre a família de Moisés, especialmente sobre os irmãos de Moisés, Miriam e Arão. E eu gostaria também, né, de propor uma amplificação da nossa aula de hoje, né, para que a gente não se restrinja apenas a falar sobre o conflito, né, que está registrado para a gente em Números 12, entre Arão e Miriam, né, em relação à posição de autoridade que Deus conferiu a Moisés e a inveja que eles estavam nutrindo em seu coração por conta disso e tudo que vai acontecer em decorrência desse problema, né? Eu gostaria de ampliar o nosso entendimento dessa lição para falar sobre as relações familiares que envolvem Moisés desde o seu nascimento, né? Eu acho que a gente tem a oportunidade aí de trazer uma visão um pouco mais ampla, conseguir extrair outras lições também, né, e ver a história de maneira mais ampla, porque eu acho que é complicado a gente pensar, né, de toda uma biografia, e a biografia de Moisés, no relato dos livros aí a partir de Êxodo, né, é uma biografia muito extensa, que vai dar conta de todas as fases da vida de Moisés, e a gente tem muita coisa, então é muito difícil você pensar uma parte da história e fragmentá-la do resto, né? Especialmente do que vem antes, porque a história aqui de Números 12, que é a história que a gente vai se debruçar com maior detalhe, ela é sequência do que vem antes, então é difícil a gente fragmentar e isolar essa história do que já aconteceu anteriormente, tá? Então, a gente vai fazer uma digressão, falar um pouquinho sobre a narrativa, o contexto do nascimento de Moisés, as fases da vida dele, para que a gente possa entender, inclusive, o relacionamento dele, né, com a sua família de maneira mais ampla, para além da relação entre os irmãos, e aí a gente chega aqui em Números 12. Então, eu queria fazer essas considerações iniciais, tá? De que nós estaremos voltando um pouco para poder ver a história de Moisés de maneira mais ampla e conseguir extrair lições mais profundas, mais completas também, não só focadas aí na narrativa de Números 12, tá? Muito parecido com o que a gente fez na lição de José, em que a gente ampliou o escopo da lição para falar sobre os irmãos de Jacó de maneira mais ampla. A gente fez a análise de Gênesis 49, então a gente vai tentar aplicar essa perspectiva na nossa aula de hoje, também ampliando um pouco mais a narrativa aí das relações familiares da vida de Moisés, tá? Uma outra consideração que eu queria trazer é que nós não estamos falando, não estamos focando, aliás, na vida do personagem, tá? Então, a gente não está recontando a história, no caso de hoje, né? A história de Moisés, que ele nasceu, e aí vai passar o tempo, né, na corte de Faraó, e vai liderar o povo no fim da escravidão. A gente não vai falar sobre a vida do personagem de maneira ampla, né? A gente está falando especificamente sobre as relações familiares dos personagens bíblicos que nós vamos tratar. Então, a gente vai olhar de uma perspectiva muito específica a vida de Moisés, não falando do aspecto de Moisés como libertador, como líder, como profeta, etc. O nosso foco é falar de Moisés como membro de um núcleo familiar e como as relações familiares ali ao entorno de Moisés vão se desenrolar, tá bom? Bom, feitas essas considerações iniciais, quero apenas reforçar que você não se esqueça de deixar o seu like,
de compartilhar com outras pessoas também o link do nosso canal. E caso não seja inscrito, que você se inscreva também em nosso canal para que você possa continuar acompanhando os conteúdos que nós temos disponibilizado por aqui. Bom, a vida de Moisés, né, lembrando que nós vamos olhar da perspectiva familiar, ela pode ser dividida em 3 fases de igual período, né? É até curioso, porque Moisés ele vive 120 anos, e nós podemos dividir a vida de Moisés em 3 fases de exatos 40 anos cada uma, né? E em cada uma dessas fases, né, de 40, 40, 40, a gente consegue perceber algumas mudanças, né, nas relações familiares a que Moisés estará submetido, né? Falando da primeira fase da vida de Moisés, a gente sabe muito bem, Êxodo capítulo 1, né? A família de Jacó, até fazendo uma repescagem da última lição, né? A família de Jacó vai para o Egito, Moisés já tinha sido vendido, né? Já tinha sido elevado ao posto de governador, lá pelas tantas, a família de Jacó vai para o Egito, passa a morar no Egito, né? E daí passa-se o tempo, aquela geração morre, né? A família já não é tão pequena assim, já se tornou uma nação, milhares e milhares de pessoas, e um novo faraó, né? Só abrindo parêntese, o termo faraó não é um nome, é um título, tá? Então, um novo faraó se levanta, que não conhecia José, que não conhecia aquela história linda de Gênesis, e ele começa, né, a desconfiar que a nação dos hebreus, né, os descendentes ali de Jacó no Egito, eles poderiam se tornar tão numerosos e tão fortes que eles iriam se levantar contra os egípcios e dominar o Egito e depor o faraó, né? Mas a gente sabe muito bem que nunca isso iria acontecer, não era, né, plano de Deus, não era um plano que estava, de fato, colocado ali. Os hebreus não tinham essa pretensão de tomar o poder no Egito, né? Mas era uma coisa da cabeça de Faraó, e a gente sabe muito bem que o Faraó do Êxodo, né, ele é um arquétipo do anticristo, perseguidor dos judeus, e daí ele vai se levantar para escravizar aquela geração, aquele povo. Vão se passar muitos anos debaixo daquela escravidão, debaixo daquele jugo, né? O povo, os hebreus, né? Eles vão construir muitas cidades para Faraó, né? Debaixo de tamanha escravidão. Vai chegar um tempo que Faraó vai ser tomado de tamanha crueldade, né? Que ele vai perceber que o povo de Israel, enquanto mais eram escravizados, mais cresciam, né? Mais fortes se tornavam. E daí ele tem uma ideia, né, bizarra, macabra, de ordenar que todos os meninos que nascessem das hebreias fossem mortos. E daí as parteiras, elas foram ordenadas a matar todos os meninos do sexo masculino dos filhos das hebreias. É nesse contexto, nesse auge da escravidão, da opressão de Faraó contra os hebreus, que vai nascer Moisés. Então, a vida de Moisés, ela é marcada inicialmente por essa escravidão, por esse jugo terrível a qual o povo estava submetido. A mãe dele, Joquebede, né, que é uma figura muito importante nessa primeira fase, né, a gente falando aí de relações familiares. Então, Joquebede, como aquela que dá a luz a Moisés, ela vai tentar escondê-lo, vai conseguir por 3 meses, mas não será possível esconder Moisés por muito tempo, né? Você sabe muito bem da história. Ela vai preparar um cesto, vai betumar o cesto e vai colocar Moisés, né, dentro das águas do Nilo, né? E só para deixar uma coisa clara, Joquebede não fez isso, né, como uma ideia da cabeça dela, tá? Na verdade, as crianças, os filhos das hebreias que nascessem,
A ordem de Faraó era que justamente eles fossem lançados, né, dentro de cestos no rio Nilo, para que o cesto virasse, né, para que aquela criança morresse dentro do rio. Era justamente a forma que Faraó havia determinado que as crianças morressem, tá? Então Joquebede vê que não consegue esconder e segue aquele destino que não tinha como mudar, não tinha o que fazer. Ela então coloca o menino dentro do cesto, né, e entrega para o destino, entre aspas, né? Mal sabia Joquebede que naquela situação em que ela não poderia mais intervir, em que ela não tinha possibilidade mais de agir em nada, tudo que ela poderia ter feito ela fez dentro do limite dela, ela tinha chegado no seu limite, e na hora que ela entrega o menino para o destino, entre aspas, Deus entra em ação, e a gente vê nessa primeira fase, né, da história de Moisés, o poder da providência de Deus, né, como Deus ele vai agir de forma, né, que o seu plano com aquela criança não seja abortado, né, não afunde nas águas do Nilo, né? A maneira como Deus vai trabalhar e vai conduzir as coisas dentro do seu propósito é extremamente caprichosa e detalhista, né? Primeiro, Joquebede ela vai colocar o menino no Nilo, né, dentro do cesto, e vai pedir à sua irmã, né, já que estamos falando aí de família, Miriam, a irmã mais velha, vai ser a responsável por estar acompanhando aquele cesto, né? Não que ela pudesse fazer alguma coisa caso o cesto afundasse, mas para que ela soubesse, né, o que iria acontecer, né, a partir dali. Então ela vai ser responsável por acompanhar o cesto, né? E a posição dela ali vai ser fundamental. A Miriam vai exercer um papel fundamental para a sobrevivência de Moisés e para que o plano de Deus possa encaixar perfeitamente, né, e possa de fato se concretizar. Mas a essa altura ninguém sabe do que vai acontecer. E daí o menino é colocado no Nilo, Miriam está acompanhando e de repente a filha de Faraó, né, vai se banhar nas águas do Nilo e encontra aquele cesto, né? Olha a providência de Deus em ação. Quantos meninos não foram colocados dentro do Nilo para morrer? Mas aquele menino tinha sobre si um chamado especial e justo. A filha de Faraó não foi outra pessoa. A princesa daquele reino encontra aquele cesto com aquela criança dentro, né? E havia uma ordem, gente. A ordem era que os filhos das hebreias fossem mortos. Qual deveria ser a reação natural daquela princesa, filha de Faraó? Ou deixar que o menino continuasse no rio e morresse, ou matá-lo, ou entregar para ser morto, né? A reação dela é completamente contrária à ordem do seu próprio pai. Ela não vai matá-lo, muito pelo contrário, ela vai pegar o menino, vai adotá-lo como filho, vai dar nome para o menino. Ela sabe que é um hebreu, ela sabe. A providência de Deus é algo muito sobrenatural. E mais, Miriam, quando ela vê, né, que a filha de Faraó pegou o cesto, né, se apaixonou pelo menino, quando ela vê aquilo, ela não perde a oportunidade. Ela não sabia que aquilo ia acontecer, não tinha sido premeditado, gente. Ela vai até a princesa, filha de Faraó, e ela fala, ó, dá uma sugestão, né? Olha os detalhes, né? Ela era uma escrava, filha de escravos, hebreia, vai chegar para falar com a princesa, com a filha de Faraó, para dar uma sugestão do que ela deveria fazer. E a filha de Faraó simplesmente vai acatar. E daí ela vai chegar e falar, olha, faz o seguinte,
eu tenho uma ideia, né? Por que que a senhora, como princesa, né, não vai se dar o trabalho de criar uma criança, né? Filha do rei, né? Eu posso chamar uma das hebreias para ser a babá dessa criança. E aí a filha de Faraó olha e fala, tudo bem, pode chamar, né? E daí Miriam vai correndo até a mãe do menino, né, que era sua mãe, e leva ela, né? Isso já é uma grande demonstração da soberania de Deus. Mas como se não bastasse, a filha de Faraó ainda vai propor pagar um salário para uma escrava cuidar do menino que ela adotou, que é um hebreu. E ela nem sabe que a mulher que ela está contratando é a própria mãe do menino. Gente, se isso não é providência divina, ato soberano de Deus, eu não sei mais o que é. Consegue entender? Então, na primeira fase aí, a gente não está falando da história biográfica de Moisés, mas a gente quer focar nas relações familiares. Então, concluindo esse ponto, na primeira fase a gente vê a mãe de Moisés como aquela que vai cuidar de protegê-lo, vai betumar o cesto, né? Não vai deixar o menino no rio de qualquer forma, porque talvez ela tinha alguma esperança que ele pudesse sobreviver de alguma forma que ela não sabia como, né? Mas ela não vai simplesmente lançá-lo no rio para morrer. E Miriam como aquela que vai ser incumbida de cuidar daqueles, de olhar, né? Não necessariamente cuidar, porque se você se afundasse, ela não poderia fazer nada, mas de olhar o que iria acontecer, e quando surgiu a oportunidade de salvar a criança, né? Quando a filha de Faraó encontra Moisés no cesto, ela não perde a oportunidade, né? E ela demonstra uma grande inteligência, né? Uma grande maturidade, mesmo sendo uma criança, né? De lidar com aquela situação e de fazer com que o menino voltasse para os braços da mãe. Então, assim, né? Muito importante a gente entender esse ponto, até para o que a gente vai discutir mais à frente aí, quando Miriam vai voltar à nossa narrativa, né? Bom, passa o tempo, a mãe de Moisés vai criá-lo até uma certa idade, depois ele vai ser levado para o palácio para ser educado, né? Na ciência, na cultura do Egito, né? Vai ter contato ali com as mais altas regalias, vai ser um dos herdeiros do trono do Egito, né? E ele lá, né, de repente, né, em dado momento, com 40 anos de idade, terminando essa primeira fase da sua vida, ele vai sair ali da região do palácio e vai conhecer os seus irmãos hebreus, né? Ele não perde aquele contato, aquela empatia do seu próprio sangue, ele não vai ficar na zona de conforto do palácio, ele não vai conseguir. Atos fala que ele não aceita ser chamado filho da filha de Faraó, ele abdica dessa posição, né? E daí, Hebreus 11, perdão. E daí, ele vê lá o egípcio ferindo o hebreu, vai tentar defendê-lo, mata o egípcio. No outro dia, ele tenta intervir numa briga de 2 hebreus, acaba sendo descoberto o que ele fez no dia anterior, ele tem que fugir porque Faraó manda matá-lo. E daí a gente entra na segunda fase da vida de Moisés, mais 40 anos, né? E essa segunda fase ele vai passar no deserto da Arábia, na região do Sinai, exatamente a mesma região por onde depois ele vai passar, guiando o povo de Israel em direção à Terra Prometida, não é? E ali no meio do deserto, enquanto isso a escravidão continua acontecendo lá no Egito, né? O povo continua sofrendo, né? E Moisés ele vai se encontrar com Zípora, que vai se tornar sua esposa, ela como pastora de ovelhas, né? E vai também passar a ter um relacionamento com o seu sogro Jetro, né? Um personagem muito importante da história também. E daí Moisés vai ter 2 filhos, Gerson e Eliezer, tá bom?
e vai passar os 40 anos ali na região do deserto, cuidando das ovelhas do seu sogro, né, juntamente ali com a sua esposa e sua família. Passam esses 40 anos, a gente não tem muito relato do que acontece, mas a gente sabe que no final desse tempo ele recebe o chamado de Deus para ser o libertador do Egito, tá? Libertador do povo de Israel da escravidão do Egito, melhor. E daí ele vai apresentar uma certa resistência. Senhor, eu não sei falar, eu não posso, eu não vou, eu não consigo. E daí Deus fala o quê? Olha, faz o seguinte, vai que Arão vai estar contigo. Até então, Arão não havia aparecido na narrativa bíblica. Somente Miriam. Mas Arão era 3 anos mais velho que Moisés, então Deus fala, Arão vai estar com você, vai te ajudar para que você possa chegar diante de Faraó. E daí Moisés sai do Egito, da região ali do Sinai, de Midian, para ir até o Egito. E daí, no meio do caminho, o que acontece? Né? A gente tem esse relato em Êxodo 4. Ele vai parar numa estalagem no meio do caminho, e aí perceba o detalhe, né? Porque Deus aparece para ele na sarça, faz o chamado, né? Dá sinais, reveste ele de poder, né? Avisa ele que Arão vai estar apoiando ele, né? Até Faraó, né? Toda aquela questão ali do chamado. No meio do caminho, Deus aparece para matar Moisés. E aí quem olha, quem lê de maneira superficial, fica assustado e até cético, né? Como é que Deus, que acabou de encontrar Moisés na sarça, agora quer matá-lo? Deus não chamou ele para ser libertador, né? Mas, na verdade, qual que era a questão? É que Moisés estava indo para o Egito, junto com a esposa, junto com os filhos, né? Resgatar o povo da escravidão, o povo da aliança, né? Ele seria aquele que iria apresentar ao povo as leis de Deus. Só que Moisés havia sido negligente em relação à aliança que Deus havia feito com Abraão, lá atrás, em Gênesis 15 a 17, que era a aliança da circuncisão. Moisés não havia circuncidado os seus filhos. Como é que ele seria? Como é que ele teria competência para ser o líder da nação de Israel se a casa dele ainda estava desalinhada em relação à vontade de Deus? Consegue entender a questão familiar envolvida? Ele iria assumir um posto de liderança no ministério, digamos assim, mas ele não havia alinhado a sua própria casa à vontade de Deus. E daí tem uma crise muito grande, a esposa dele não compreende, né, porque de fato o processo de circuncisão era extremamente doloroso, ela se opõe a isso, e daí eles acabam tendo que se separar. Zípora volta com os meninos para a casa de Jetro e Moisés vai sozinho até o Egito. E só em Gênesis 18 que eles vão se encontrar e reatar a aliança, tá? Então, mais um ponto aí importante, né, e muito complicado da história de Moisés, que era esse relacionamento conflituoso com a família, né, em que ele não havia obedecido à voz de Deus, à ordenança de Deus de circuncidar os filhos, e teve que fazer isso tardiamente, e isso custou, inclusive, né, a separação com a sua esposa, pelo menos momentaneamente, tá? Bom, Moisés, ele chega até o Egito, se encontra com Arão, imagina, né? Um encontro emocionante depois de 40 anos que eles não haviam se visto. E eles vão juntos até Faraó para que Faraó liberasse o povo, e vocês sabem muito bem, foi um processo muito difícil, estressante, tenso, porque Faraó nega liberar o povo, o coração está endurecido, Deus envia as 10 pragas. Só que às vezes a gente tem aquela visão muito simplista, de que foi uma praga após a outra e em uma semana Faraó libera o povo, né? Não foi assim. Foi um processo demorado, de tentativas, de idas e vindas, e em vários momentos o próprio povo de Israel ficou desanimado, os líderes, né, os anciãos de Israel estavam, né,
deixa isso para lá, porque o faraó começou a olhar e falou, nossa, vocês estão desocupados demais, falando aí em sair, falando aí em adorar o Deus de vocês lá no deserto, vocês estão com falta de trabalho, acho que vocês estão trabalhando pouco, né? Vão aumentar a carga de vocês. E daí o povo começa a reclamar, e Moisés sofrendo pressão de todos os lados, né? E Deus dizendo, Moisés não desista, Moisés fala com o faraó, e Moisés lá, né, precisando ser animado por Deus, porque era uma situação extremamente complicada, mas ele já estava sendo treinado para o que ele iria viver no deserto, 40 anos, né, liderando o povo, e Arão ali, do lado dele, suportando as pressões, intercedendo junto a faraó, né, levantando a vara de Deus e as pragas acontecendo, né, Moisés não estava sozinho, né, em todo esse processo Arão estava junto com ele, né, auxiliando ele, intercedendo junto a faraó, tá? E daí, né, depois das 10 pragas, faraó libera o povo sai do Egito, atravessa o mar e tudo mais. Fechada, né, essa primeira parte aí, de entender, né, essas duas primeiras fases, esses 2 primeiros 40 anos da vida de Moisés, o ponto que eu quero trazer para a gente amarrar tudo e chegar aqui em Números 12 e começar a fazer a nossa análise um pouco mais profunda da lição em si, né, do que a lição se propõe para a gente, o que eu queria trazer é que o relacionamento entre Moisés, Miriam e Arão, ele não foi sempre um relacionamento tormentoso, um relacionamento conflituoso. Havia uma história de anos e anos, né? Mesmo estando separados aí, né, no período que Moisés esteve fora, mas eles haviam estado juntos, né? Miriam teve um papel fundamental na vida de Moisés naquela primeira fase, né? Para que Moisés sobrevivesse, inclusive, para que ele pudesse ter sido criado pela sua mãe. Se Miriam não tivesse, né, acompanhando o cesto e não tivesse feito aquela intermediação, né, Moisés não teria sido criado pela sua própria mãe, não teria acontecido aquilo. E depois, na segunda fase, a gente vê Arão tendo um protagonismo muito grande, né, ao lado de Moisés, intercedendo junto a Faraó pelo povo, né? Quando Moisés apresentou resistência diante de Deus, Deus falou, eu vou enviar Arão, porque Deus poderia ter, né, indicado qualquer outro nome, mas Deus sabia que Arão teria condições de auxiliar Moisés naquela tarefa, né? Arão era alguém que poderia ser o braço direito de Moisés naquele processo tão difícil, né, de apregoar a Faraó o desejo de Deus de liberar o seu povo, entre as pragas ali em que Faraó tentava negociar, não, libera fulano, mas não libera ciclano, vai vocês, mas deixa os animais, vai vocês, mas deixa mulheres e crianças, aquela coisa toda. Então, assim, Arão esteve presente todo esse momento, né? E outra parte também importante é que depois que o povo atravessa o mar, que Moisés ele vai entoar aquele cântico, né, coisa linda. Depois que ele entoou o cântico, Miriam, ela vem com as mulheres, e a Bíblia fala, né, Miriam a profetiza. Ela vem com as mulheres, liderando as mulheres, cantando, dançando, tocando, entoando a Deus o cântico de Moisés, né? Então você vê que o relacionamento entre os três era um relacionamento, né, de cooperação. Miriam e Arão tiveram participação muito significativa na história de Moisés até então. Então não adianta, sim, por isso que é importante a gente fazer essa digressão, para a gente não chegar aqui em Números 12 e só olhar para Arão e Miriam da perspectiva negativa. Eles estão se levantando contra a autoridade de Deus na vida de Moisés. Existe uma história anterior que a gente não pode desconsiderar. Estão conseguindo entender? Embora eu não consiga, né, tá acompanhando vocês aí
no chat, né, cumprimentando quem está presente, mas, né, eu espero que esteja ficando claro. Então, assim, existe uma história anterior. E tanto Arão quanto Miriam tiveram papel significativo na trajetória de Moisés até então. Tá bom? Bom, outro ponto que eu gostaria de trazer, para a gente poder chegar aqui em Números 12 e fazer uma análise um pouco mais detida aqui em Números 12, tá? Tanto Arão quanto Miriam, como irmãos de Moisés, eles vão ocupar uma posição de grande relevância em relação à nação de Israel, né? Moisés, ele era o líder, o libertador, que Deus havia escolhido para tirar o povo do Egito, para instruir o povo na lei de Deus, que Deus iria entregar a Moisés no Sinai, né, e tudo mais. Então, Moisés era aquele que empunhava na sua mão a vara de Deus. Ele tinha o compromisso principal de liderança. Mas tanto Arão como Miriam, eles também vão ocupar papéis de grande destaque nesse lugar de liderança, né? Miriam era profetisa e ela era, digamos assim, né, líder de mulheres. Ela era uma influenciadora, porque quando ela vai entoar o cântico depois da travessia do mar, as mulheres vêm depois dela, né? As mulheres se sentem encorajadas, inspiradas. Miriam era um grande exemplo, era uma liderança nata, especialmente ali entre as mulheres. Então, ela ocupava uma posição de liderança, de relevância, tinha um prestígio, né, no meio do povo, né? Não era uma pessoa qualquer. E Arão a mesma coisa, né? Arão era o auxiliar direto de Moisés. Muitas vezes Deus falava com Moisés e com Arão, né? Arão estava junto, ouvindo Deus falar, ouvindo Deus instruir em relação a determinadas leis, tá? E Arão, ele vai ser escolhido por Deus, não por Moisés, para ocupar a posição de sumo sacerdote. Então, Arão não era qualquer um, nem Miriam. Eles ocupavam posição de grande relevância, cada um na sua jurisdição, cada um na sua especialidade. E Moisés era o líder central, era quem empunhava a vara de Deus, era quem subia no monte da intimidade, era com quem Deus falava face a face, mas Arão e Miriam tinham um papel de liderança, de relevância extremamente importante. Os três eram líderes, os três eram irmãos. E qual que era o projeto, o desejo de Deus? Que eles trabalhassem em cooperação, que eles trabalhassem em harmonia, em conjunto, né? E que cada um atuasse dentro daquilo que Deus havia confiado a cada um deles. Então, primeiro, tanto Arão quanto Miriam haviam exercido papel muito importante na trajetória de Moisés até aquele ponto. Segundo, tanto Arão quanto Miriam ocupavam posições de destaque, de honra no meio do povo de Israel, mesmo, né, que Moisés fosse o líder principal, o libertador, o legislador. Mas Arão e Miriam também tinham uma posição de influência no meio do povo, tá? E isso tem que ficar bastante claro para a gente, porque faz diferença na hora da gente ler e buscar entender aqui o que a gente vai começar a trabalhar agora em Números 12, tá? Bom, só antes da gente entrar aqui, queria até que você abrisse sua Bíblia aí, Números 12, tá? Para a gente começar a analisar. Arão foi escolhido para o sacerdócio, juntamente com seus filhos, e a gente sabe que vai se levantar no meio do povo, né, uma oposição em relação ao fato de Arão ter sido escolhido para o sacerdócio. A gente sabe muito bem, Números 17, Arão, né, como sendo sacerdote, irmão de Moisés, ele vai ser questionado, né, a escolha dele vai ser questionada, porque eles vão dizer, olha, ele é um sacerdote, porque ele é irmão de Moisés.
E Moisés é líder, mas a tribo que deveria ter a liderança é a tribo de Rúben, que é a tribo do mais velho, né? A gente sabe, é a história lá de Corá, Datã e Abirão. E daí Deus vai se levantar para defender Moisés e Arão. E tanto que tem a história da vara que floresce e tudo mais. Então Arão, ele também foi vítima de motim, de alguém se levantar e questionar o chamado de Deus na vida dele. Deus ter que descer na tenda, abrir a terra para matar, engolir vivos, né? A terra engolir vivos, os inimigos, os opositores, e fazer com que a vara florescesse. Né? Só que aqui em Números 12 a gente vê que, na verdade, quem é que vai estar do outro lado, questionando a autoridade de Deus na vida de Moisés, é o próprio Arão, juntamente com sua irmã Miriam, tá? Vamos lá então, Números 12. Falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita que tomara, porquanto tinha tomado a mulher cuxita. Bom, problemas de família, né? Que a gente vê aqui, como eu disse anteriormente, Moisés, ele se casa com Zípora, que não era uma hebreia, e em dado momento, Jetro vai trazer Zípora e os filhos de Moisés de volta, que eles haviam separado, lembra que eu disse, né? E eles vão ser trazidos de volta para estar junto com Moisés. Quando Arão e Miriam vê aquilo, eles estranham, porque não é uma hebreia, né? Não é do povo. Por que Moisés se casou com uma mulher, né? E como é que Deus escolhe um homem que não se casou com uma hebreia, né? E daí começa aquela questão toda, aquele burburinho todo, problemas de família, né? E daí o problema maior vai vir depois. E disseram: porventura, falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor ouviu. Bom, aqui tem bastante coisa para a gente comentar. O contexto geral daqui, né, só para a gente poder se situar, é que Arão e Miriam, eles estão questionando o fato de Moisés ser o líder da nação de Israel e não eles. Porque Moisés era o mais novo, eles eram mais velhos que Moisés. Logo, pelo critério de idade, não era Moisés quem deveria ser o líder. Consegue entender? Então, aqui em Números 12, a gente tem o questionamento por parte dos irmãos, por isso a expressão motim da lição, né? Eles se levantam para questionar o fato de Moisés ser o líder principal da nação e não eles, pelo critério da idade, tá? E daí eu quero trazer algumas reflexões para a gente. A primeira é que a gente não consegue dizer, porque não está na nossa alçada dizer, o porquê Deus escolheu Moisés para ser o líder da nação de Israel. Por que Moisés e não outro? Por que Moisés e não Arão? Por que Moisés e não Miriam? Não sei. Não posso te dizer. Deus, na sua soberania, escolhe quem Ele quer para o propósito que Ele mesmo estabeleceu. Será que Arão não tinha qualidades que Moisés talvez não teria? Claro que sim. Um dos exemplos é a questão da própria forma de falar. Moisés vai falar para Deus, Deus, eu não sei falar. E daí Deus fala, eu vou usar Arão para que Arão possa te ajudar. Ou seja, em termos de oratória, Arão era melhor que Moisés. Talvez Miriam tivesse qualidades que Moisés não tinha. Mas Deus escolheu Moisés e não Arão e Miriam para ser o líder principal do povo, para ter um contato mais direto com ele. O critério da escolha está escondido
em Deus. Não cabe a nós querer prescrutar, querer entender, querer inquirir Deus quanto a isso. Agora, embora a gente não consiga dizer quais são esses critérios que Deus utiliza para escolher um e não outro, né? A gente viu em outras lições, Deus escolheu Jacó e não Esaú, Isaac e não Ismael, Judá e não Rúben e não José, para seguir na linhagem sucessória do Messias. Eu não sei porquê, né? Mas a gente consegue ter algumas pistas na prática, na história. Quando a gente vai para Êxodo e a gente tem a narrativa que Moisés, ele sobe para o monte, né, para receber as tábuas da lei. E ele passa um tempo lá e o povo está lá embaixo, preocupado, cadê Moisés? Cadê Moisés? O tempo não passa, o tempo passa e ele não desce. E o povo pensa, ó, provavelmente ele morreu lá no monte, lá, ou não vai voltar mais, ou vai demorar muito. Então, vamos tentar dar o nosso jeito aqui. Eles chegam em Arão, né? Na falta de Moisés, quem é que estava responsável pelo povo? Arão, o irmão mais velho de Moisés, que já estava próximo de Moisés, que já compartilhava com Moisés alguns aspectos da liderança. Sempre que Moisés se pronunciava, Arão estava junto. E daí era o momento, né, de Arão provar que ele era de fato uma liderança forte, que ele era de fato uma liderança que poderia, né, dar conta do abacaxi, porque o povo chegou para ele e falou assim, já que Moisés não vem, vamos levantar um bezerro de ouro aqui, vamos começar a adorar o nosso próprio Deus. O que era para Arão fazer? Não, gente, não, claro que não. Somente a Deus adoraremos. Não vamos construir imagem de escultura. Era o momento de Arão provar que ele era uma liderança firme e forte, né? Que não iria ceder aos impulsos do povo. Moisés já tinha sido experimentado nisso, em vários momentos, quando o povo murmurava por falta de pão, de água, o povo quase chegou a apedrejar Moisés. Moisés estava já adquirindo experiência nesse sentido, de lidar com a pressão da massa. Arão não. Na primeira oportunidade que Arão poderia provar que ele teria competência para lidar com esse desafio, o que ele fez? Cedeu. Cedeu. Foi lá, pegou o ouro de todo mundo, fundiu o bezerro de ouro e deixou o povo adorar. Quando Moisés chega, Arão olha e fala o quê? Eu não podia fazer nada. O povo é obstinado, o povo não ia me ouvir, eu só podia fazer o que eles queriam. Não tinha muita opção, não tinha muita escolha. Arão não passou no teste, concorda? Então, embora pudéssemos até levar em conta o critério de idade, quando Arão foi posto à prova, ele não passou. Ele não deu conta de sustentar a vontade de Deus ali diante do povo, quando o povo estava querendo se desviar. Ele foi na onda. Ele foi na maioria. Já que é a maioria, fazer o quê? Devem estar certos. Né? Então, Arão não tinha o pulso firme que Moisés tinha. Arão não tinha as mesmas competências que Moisés para lidar com um povo rebelde, obstinado, murmurador, que é o que a gente vê no capítulo 11. E mesmo Moisés, às vezes, tinha dificuldade. Tanto que, em dado momento, Moisés ele vai se achar num momento de ira tão grande que ele vai desobedecer à vontade de Deus e vai ser proibido de entrar na terra prometida, que tiraram a paciência dele. Arão, por muito pouco, por menos ainda, numa primeira situação, ele cedeu. Tá?
E o segundo ponto que eu queria trazer para a gente aqui, fazer uma reflexão, é o seguinte. Arão e Miriam vão implicar com Moisés por causa de Zípora, né? Mulher cuxita, não é hebreia, né? Por que Moisés casou com ela? Só que a questão da mulher cuxita era só uma cortina de fumaça. O grande problema de Arão e Miriam não era com Zípora, era com a posição de autoridade que Moisés ocupava. Tanto que no versículo 2 eles nem vão falar mais da mulher cuxita. Eles vão falar, mas peraí, Deus é Deus só na vida de Moisés? Deus fala só por Moisés, não fala por nós? Por que ele e não a gente? Por que ele e não eu? Né? E aí versículo 3 fala que Moisés era um homem mais manso da terra. Ou seja, se depender de Moisés, ele não iria falar nada, ele iria deixar a situação do jeito que estava, Arão e Miriam iam estar falando até hoje, né? Deus desceu para intervir e defender Moisés. Afinal de contas, quem tinha chamado Moisés para aquela posição era o próprio Deus. Então Deus desceu para defender Moisés porque Moisés não iria se autodefender daquela situação. Quando o ataque foi contra o irmão dele, no caso lá de Corá, Datã e Abirão, Moisés vai se levantar, vai desafiar, vai falar, né? Se Deus é na minha vida, não, eles não vão morrer de morte natural. Mas quando foi com ele, o irmão dele, a irmã, né, naquele conflito familiar, ele não tentou se defender. Ele não tentou se defender. Deus desceu para falar com ele. Tá? Para falar por ele melhor. Para defendê-lo. E para punir e exortar Miriam e Arão. Bom, como eu disse, o fato de envolverem a cunhada na história era só uma cortina de fumaça. Para a gente poder trazer para hoje algumas lições sobre relacionamentos familiares, né, dentro dessa questão de motim, de inveja entre irmãos, isso é muito comum nos nossos dias, né? Às vezes um irmão ou um membro da família que ele é muito destacado em determinada área em relação aos outros, isso pode gerar uma certa crise, uma inveja, um sentimento de menosprezo, de inferioridade, ainda mais quando há um ambiente de comparação. O seu irmão tira notas boas, o seu irmão é comportado, o seu irmão já fez isso, fez aquilo, você... E isso vai gerando aquele clima de desconforto. Aqui, como a gente está tratando de questões familiares, a gente está desfocando um pouco da questão espiritual de Arão e Miriam ter se levantado ali contra a autoridade de Moisés. O nosso foco é falar das questões familiares que envolvem esse problema, tá? A gente está fazendo um recorte específico. E às vezes isso é muito comum hoje, na nossa família, nas nossas relações familiares, sabe? De às vezes alguém que tem um destaque, de alguém que passou no concurso, ou é mais comportado, né? Teve mais sucesso na vida, e o outro menos. E o outro nem tanto, pelo menos não naquela área em que está fazendo a comparação. E isso, com certeza, gera grandes problemas. E, às vezes, o que acontece? O filho, a filha, né, ou o membro familiar, de maneira geral, pai, mãe, esposa, ele pode tentar materializar aquele conflito numa outra circunstância. Mas o conflito aparente não ser necessariamente o conflito real. O exemplo é o que a gente tem aqui. Arão e Miriam usaram o fato de Moisés ter se casado com uma cuxita
para, na verdade, revelar uma outra insatisfação, um outro conflito que estava latente, mais profundo. O problema da mulher cuxita era só a ponta do iceberg. E, às vezes, a gente quer resolver só o efeito, esquecendo da causa. Olhando só para o que está diante dos nossos olhos. Uma mudança de comportamento, uma palavra mal falada, mas que, na verdade, está escondendo um problema mais profundo. Uma necessidade mal resolvida. Uma mágoa, um diálogo que não foi feito. Estão conseguindo entender? Então, eles usaram a situação da mulher cuxita como cortina de fumaça. Outra lição importante. Como eu disse, Arão e Miriam também ocupavam posições de relevância, mas eles queriam o lugar de Moisés. Eles não estavam se contentando, né, no sentido de se satisfazerem com a posição que eles ocupavam, de liderança, de prestígio junto ao povo. Eles queriam mais. Eles não estavam, né, demonstrando gratidão pelo que eles tinham. Eles estavam focando no que eles não tinham. E, às vezes, a gente foca naquilo que nos falta, e isso faz com que a gente venha nutrir sentimentos de inveja, e a gente deixa de olhar para aquilo que Deus já fez em nós. Isso, em relações familiares, é muito grave. Porque, às vezes, o irmão que está se destacando numa área, ele não tem tanta habilidade em outra, que o outro tem habilidade. E, às vezes, o pai e a mãe têm dificuldade de trabalhar essa equiparação. Consegue entender? De um filho que, às vezes, é muito bem nos estudos, mas o outro, ele tem outras habilidades. Por exemplo, na área da música, que o que vai bem nos estudos não tem, mas, às vezes, tem um hiperfoco só numa situação. E não se valoriza o que o outro também tem de positivo. Ainda que talvez seja um filho que, em alguns aspectos, possa ser mais problemático, possa ser de um temperamento mais complicado, mas que tem qualidades que o outro não tem. Consegue entender? Arão e Miriam, eles deixaram de olhar para o que eles eram, para quem eles eram, para o que Deus havia feito eles, havia constituído, né, na vida deles, para olhar para o que eles não tinham e não haveriam de ter, porque eram chamados só para Moisés, a liderança, e eles não queriam ser simplesmente cooperadores auxiliares, eles queriam estar no lugar de Moisés. Mas ficou provado que eles não teriam competência nem casco duro para suportar o que Moisés suportava. Eles queriam só o glamour da liderança. Eles queriam só a posição de autoridade, mas não queriam o ônus que Moisés sofria. Não conseguindo entender? Agora pensa comigo. Se Arão e Miriam, eles tivessem, né, humildade de expor, porque, digamos, né, gente, natureza humana, natureza adâmica, a gente pode se sentir desfavorecido, a gente pode se sentir em desvantagem, a gente pode se sentir menosprezado por alguém que às vezes está se destacando muito, e a gente, poxa, porque ele, não eu. Isso é natural da natureza caída, né? Não é o plano de Deus, mas a gente não está imune a isso. Mas se eles tivessem a humildade de dialogar, de se abrir, de falar, olha, a gente está se sentindo um pouco chateado, um pouco mal, porque, não sei, deveria ser a gente, sabe? Para estar nessa posição de liderança, ou se eles orassem a Deus. Lembra de Asaf, né? Eu tinha inveja dos ímpios. Ele falou, ele expôs, e até hoje a gente taca a pedra nele por isso, né? Mas ele teve coragem de abrir o coração, entrar no santuário e ouvir o que Deus tinha a dizer. Sabe? E sair dali com a resposta. Deus não puniu Asaf, mas porque ele trilhou um caminho de humildade. Arão e Miriam, não. Eles começaram a dar com a língua nos dentes, vamos dizer assim, né? E a se levantar contra a autoridade constituída, a ponto de Deus descer na tenda para repreendê-los e para castigar fisicamente Miriam.
por conta daquele levante. Mas o sentimento em si não era o problema era como eles reagiram, era como eles externaram aquilo, inclusive usando uma outra situação como cortina de fumaça para chegar onde eles realmente queriam. Então, às vezes, é preciso ter mais diálogo na nossa casa, na nossa família, para que a gente possa entender que uma situação aparente pode ser, na verdade, um gatilho para a gente poder aprofundar um pouco mais em outros problemas que às vezes não estão tão aparentes assim. Uma crise mais profunda de identidade, uma crise espiritual. Às vezes o filho está demonstrando uma mudança de comportamento, mas aquela mudança de comportamento não é o problema em si. O problema está mais profundo. E aí a gente só vai descobrir com diálogo. Com diálogo. Estão conseguindo compreender? Bom, caminhando um pouco mais, eles estavam ali se levantando contra a autoridade de Deus na vida de Moisés, né? Que Deus era quem havia constituído Moisés. E aí, quando a gente vai na raiz, tenta, né, captar a raiz do problema, desse sentimento, porque embora eu tenha dito, né, que seja até compreensível que a gente possa se sentir, às vezes, mal, chateado, porque alguém está se destacando e a gente se sente, né, em desvantagem, né, sentimento da natureza humana, tudo bem. Mas esse sentimento adâmico, né, ele esconde uma raiz mais profunda. Porque o problema de Arão e de Miriam, primeiro, não era com a mulher cuxita. Aprofundando um pouco mais, a gente vê que o problema era com o papel de liderança que Moisés ocupava e que eles se achavam no direito de ocupar também. Que era para eles, não Moisés. Só que o problema deles não era só com a liderança. Por quê? A liderança de Moisés trazia também muitos encargos, e eles não estavam pensando nisso, eles estavam pensando só na posição de autoridade, só em sustentar aquele título que Moisés carregava, o líder. Eles só queriam aquilo. O ver Deus face a face, né? Mas não queriam o cálice. Só que mais profundo do que isso, eles estavam, né, na raiz do problema com uma crise de identidade. Porque eles não eram capazes de reconhecer aquilo que eles eram de fato, e eles estavam se sentindo insatisfeitos porque eles queriam o lugar do outro. Eles queriam ser o outro. Arão era sumo sacerdote, Miriam era profetisa. Os dois tinham uma grande relevância na história, no meio do povo de Israel, mas eles não se davam por satisfeitos. Só que o problema é mais profundo ainda que identidade. Tem uma raiz mais profunda ainda do que a questão da identidade. Todo pecado, ele esconde nas suas raízes uma deturpação de um dos atributos de Deus. Vou falar de novo. Todo pecado esconde nas suas raízes uma visão deturpada que nós temos de um ou de mais de um dos atributos de Deus. Qual era o real problema de Miriam e Arão? Não era com a posição de Moisés. Não era com o fato de Moisés ocupar a liderança. Mas era com o fato de que quem escolheu Moisés para a liderança? Deus. Mas se era para ser nós, e é Moisés quem está nesse lugar, Deus foi injusto. Deus não pode ser bom. Por que que Deus fala só com ele e não fala comigo? Por que que Deus se manifesta de maneira mais profunda a ele e comigo é por figura, é por sonho? Por que que Moisés segura a vara de Deus, né? E tem autoridade, e é o líder, e é o que tem um papel principal, e a gente não?
o problema deles, na verdade, é que eles estavam questionando a bondade de Deus. Era um problema mais profundo, a ponto de Deus descer, porque Deus sabia que os golpes que eles estavam desferindo não era contra Moisés. Moisés era só o bode expiatório. Eles estavam questionando a justiça e a bondade do próprio Deus. Deus desce para lidar com a situação, para defender o chamado de Moisés que havia partido dele, ele quem havia chamado Moisés. Só que o que a gente tem que entender, gente, é o seguinte. Aqui está o ponto nevrálgico da aula de hoje. Quando Deus desce para acertar as contas, né? Deus não está descendo para proteger o queridinho Moisés e escrachar e destruir Arão e Miriam. Não. Deus está descendo, sim, para corrigir Arão e Miriam daquele equívoco, daquele pecado, daquele erro, daquele levante, mas Deus está mais preocupado em ensinar algumas lições para Arão e Miriam e em preservar os laços familiares entre eles. Porque eles tinham uma história. Eles tinham papéis muito importantes. Arão tinha um papel que Moisés não tinha. Arão era sumo sacerdote. Arão tinha uma veste, tinha uma mitra que Moisés não sustentava, não ostentava, era só Arão. Ele tinha uma relevância, Miriam também. Só que eles estavam olhando para o que Moisés tinha que eles não tinham. Consegue entender? Uma visão muito fechada, muito restrita, só ao que lhes faltava, ao objeto do desejo deles, que era liderar, que era poder. Eles queriam poder, mas na verdade eles estavam questionando a bondade e a justiça de Deus, porque Deus escolheu ele, não eu. Então Deus ele não vai descer para destruir Arão e Miriam, porque pensa, o que sairia mais entristecido caso Deus descesse para fulminar Arão e Miriam era o próprio Moisés, que era o ofendido, porque eram seus irmãos. Consegue entender? Então Deus está descendo porque Moisés não vai se defender, ele é muito manso, muito na dele, está lá, né, quietinho, ouvindo, calado. Deus vai descer para poder equilibrar a balança, afinal de contas é 2 contra 1, né? Mas Deus está interessado em manter os relacionamentos familiares, porque o desejo de Deus era que os 3 cooperassem juntos, trabalhassem juntos, cada um na sua posição, para que eles cumprissem o propósito de Deus. Então Deus desce, Deus exorta Arão e Miriam, e Deus ele vai castigar Miriam com a lepra, né? Só que é aí que está. Deus ele não é como o ser humano, que para manifestar a ira, ele tem que deixar de ser amor. Não é como a gente, para trocar uma roupa, tem que tirar para colocar outra. Deus não é assim. Deus não é assim. Deus não sofre de bipolaridade, sabe? Deus não está dia bom, dia mal, tempo quente, tempo nublado, tempo chuvoso. Deus não é assim. Deus é puro amor enquanto ira. E Deus é justo enquanto ama. Não existe contradição, nem separação dos atributos de Deus. Existe uma integralidade, uma coerência, sabe? Então, mesmo Deus irado, manifestando justiça, Deus é amor, Deus não perdeu a cabeça. Deus não está aqui agindo de maneira irracional, para depois colocar a mão na cabeça e falar, o que eu fui fazer? Não. Deus ele vai julgar de maneira pontual. Quando Arão vê, vamos entender, né? Que Deus ele, né, deu a bronca. E Miriam está ficando leprosa e a lepra está espalhando pelo corpo, ela vai fazer o quê? Vai começar a implorar, Moisés, ora a Deus por nós, para que Deus tenha misericórdia, para Miriam não morrer. Daí você vê o coração de Moisés, né? Moisés intercede a Deus. Moisés não levou em conta aquelas ofensas. Deus ouve Moisés, só que Deus fala, ela vai permanecer leprosa,
Deus poderia ter matado Arão e Miriam? Poderia. Mas, como eu disse, destruiria aquela relação familiar e traria mais dor para Moisés do que, né, Deus lidando de outra forma com a situação, como foi o caso. Miriam vai ficar leprosa, né? E outra coisa, por que Miriam ficou leprosa e Arão não? Deus é injusto? Não, pelo contrário. Deus não trabalha com atacado. Deus sabe, né, responsabilizar cada um no grau da sua responsabilidade. Muito provavelmente, Miriam era a que estava mais na frente, né? Era a que estava instigando Arão nessa situação toda. Deus não tem culpado por inocente e Deus trata cada um de acordo com as suas ações. Deus não trabalha por atacado, tá? Então não é um critério de injustiça, é muito pelo contrário. E daí, Deus não vai fulminar, porque Deus, mesmo exercendo justiça, ele é por amor. E outra coisa, a lepra de Miriam vai durar apenas 7 dias. É uma punição temporária. E mais ainda, olha o amor de Deus, olha a misericórdia de Deus. Miriam vai ficar leprosa, como leprosa, né? Ela não pode ficar dentro da arraial, ela vai ficar de fora. Mas o povo de Israel não vai sair daquela região, não vai levantar acampamento para ir embora, enquanto Miriam não voltasse. Eles só vão sair, e aliás, né, eles só saíam quando a nuvem se retirava. Então, Deus só vai retirar a nuvem para o povo seguir viagem depois que Miriam vai ser curada da lepra e reintegrada novamente ao arraial. Então, Deus, ele estava preocupado em manter aquele relacionamento, aquele vínculo familiar, embora devesse também restabelecer a sua justiça e apresentar, peraí, Moisés quem levantou foi eu, não entra nessa não. Mas Deus, ele não estava ali para destruir Arão e Miriam. Deus estava ali para preservar aquele laço familiar e para que eles entendessem, cada um dentro do seu papel, eles eram importantes, eles tinham valor, né? E eles deveriam trabalhar juntos, cooperando uns com os outros, para que eles pudessem efetivamente, né, liderar o povo em direção à terra prometida, que era o plano maior de Deus, tá? Bom, gente, é isso, a gente conclui agora a nossa aula, uma aula um pouquinho mais rápida, né? Tá sendo gravada antes, né? Então, espero que você tenha conseguido entender, aprender os pontos fundamentais do que a gente gostaria de trazer, né? E agora a gente ora para concluir a nossa aula. Quero agradecer a você que permaneceu aí, acompanhando a nossa live até agora, que Deus continue te abençoando. Não se esqueça de deixar o seu like e de compartilhar também com outras pessoas a nossa live. E caso não seja inscrito, se inscreva também em nosso canal. Vamos orar, agradecer a Deus pela aula de hoje, pedir a Deus que continue falando e ministrando aos nossos corações. Pai bendito, muito obrigado por essa oportunidade que tivemos de estar aqui, ouvindo a Tua Palavra, aprendendo da Tua Palavra, que o nosso coração continue aberto para que o Teu Espírito continue falando e aplicando na nossa realidade aquilo que nós estamos verificando na história dos personagens bíblicos. Peço ao Senhor, continue abençoando, guarnecendo a nossa vida, a nossa casa, e que o Teu nome seja cada vez mais glorificado, porque esse é o nosso propósito e foi para isso que nós nascemos. Seja conosco, nos abençoe, em o nome do Senhor Jesus. Deus abençoe meus irmãos. Semana que vem estaremos juntos, ao vivo, né, na nossa live, para estudar a história da família de Sansão. Uma história também muito interessante, com muitas lições importantes para nós. Tenho certeza que aprenderemos bastante também. Deus abençoe e até a próxima aula, se o Senhor assim nos permitir.